Fala, equipe! Sejam muito bem-vindos a este nosso guia de estudo prático focado nos cálculos cruciais de geometria viária. Como engenheiro rodoviário sênior, é uma baita satisfação orientar nossa equipe de estagiários de engenharia cartográfica e de agrimensura hoje. O nosso objetivo aqui é bem claro: pegar aquelas fórmulas super densas das normativas do DENIT e transformar tudo isso em aplicações práticas de projeto. A verdade é que, com os veículos cada vez mais rápidos e as cargas de frete muito mais pesadas, a margem de erro na nossa área praticamente sumiu. Um errinho de cálculo lá na prancheta ou num clique do software de topografia se traduz em riscos gigantescos lá na rua. Então vamos juntos traduzir toda essa teoria em estradas verdadeiramente seguras e eficientes, certo? Para começar, imaginem as implicações físicas de um traçado do ponto de vista de quem está ali atrás do volante. Pensem na energia cinética absurda que se acumula em 2 toneladas de metal a 100 km por hora. Quando essa massa toda tenta mudar de direção entrando numa curva, a inércia, meu pessoal, quer que ela simplesmente continue em linha reta implacavelmente. Se a gente não tiver cálculos topográficos e matemáticos extremamente precisos, esse veículo em alta velocidade é simplesmente voar para fora da pista. A nossa grande missão aqui é domar e equilibrar essas forças. Bom, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. A gente vai começar entendendo a dinâmica de curvas e o raio mínimo exigido pelo DENIT. Na sequência, vamos passar pela transição em clotoide, mergulhar nos cálculos de superelevação e superlargura e, no fim, juntar tudo isso num projeto real integrado. Começando então pela nossa etapa 1, a dinâmica de curvas. O primeiro conceito exige olhar bem de perto para o verdadeiro cabo de guerra que acontece quando um carro entra num traçado curvo. Toda curva é literalmente uma batalha contínua da física. De um lado da corda, a gente tem a força centrífuga. Ela é bem agressiva e tenta de todo jeito jogar o veículo lá para o lado de fora da curva, e isso aumenta com o quadrado da velocidade. Do outro lado da corda, para segurar a onda, nós temos as nossas ferramentas de engenharia, a superelevação, que é aquela inclinação transversal da própria pista, e o atrito lateral entre os pneus e o pavimento. Só que detalhe, o atrito lateral varia bastante. No asfalto seco, beleza, temos aderência de sobra. Mas pensem numa chuva torrencial. Esse coeficiente de atrito despenca na hora. É por isso que a superelevação e o projeto geométrico precisam ser calculados na vírgula. Eles assumem o protagonismo quando a borracha do pneu perde a briga para o asfalto molhado. Juntos, eles puxam o veículo com toda a segurança de volta para dentro, garantindo o equilíbrio perfeito. O que nos leva à etapa 2, o raio mínimo do DNIT. Como a gente equilibra essas forças na prática? É aqui que a gente puxa as ferramentas normativas, olhando de perto para os padrões rigorosos que a gente tem que seguir. Olha só, o ponto crucial de qualquer cálculo de curva é esse númerozinho mágico aí, o 127. E ele não é um número aleatório inventado por algum burocrata, tá? É uma constante física. É o resultado direto de adequar as unidades de medida, convertendo a nossa velocidade de projeto de quilômetros por hora para metros por segundo, misturando tudo isso na mesma panela com a aceleração da gravidade, que é 981 metros por segundo ao quadrado. Basicamente, é o coração matemático da equação da superelevação. E essa constante entrega de bandeja para a gente é essa fórmula vital de projeto. O raio mínimo é, sem tirar nem pôr, a menor curva permitida para uma determinada velocidade. Vamos destrinchar isso juntos. O V maiúsculo lá em cima é a velocidade diretriz ao quadrado. Embaixo, o Emax é a taxa máxima de superelevação e o Fmax é o coeficiente de atrito lateral máximo seguro. Vale muito a pena lembrar da regra de ouro do manual do DENIT para áreas rurais. O Emax é travado em 8%. Ah, mas por que a gente não inclina logo a pista para uns 10 ou 12% e ajuda os carros rápidos? Imaginem só um caminhão bitrem lotado e super pesado subindo bem devagarzinho nessa mesma curva num dia de chuva. Se a inclinação for maior que esses 8%, a gravidade ganha do atrito estático e aquela carreta inteira simplesmente escorrega para o meio da pista. Tem que ser um equilíbrio muito delicado. Agora, etapa 3, a transição em clotoide. Já que a gente sabe o limite da curva circular, precisamos entender como jogar os veículos nessas curvas mais fechadas usando geometria avançada. É aqui que entra a nossa famosa clotoide, que o pessoal da matemática adora chamar de espiral de Euler. Sem essa espiral unindo a reta à curva, a força centrífuga nos passageiros ia pular do zero absoluto para um valor extremo num piscar de olhos, exatamente no ponto de tangência. Ia ser um tranco perigoso e violento. A clotoide existe justamente para eliminar esse solavanco.
porque a curvatura dela aumenta de um jeito super suave, totalmente proporcional à distância percorrida. O raio de curvatura começa infinito lá na reta e vem fechando gradativamente até bater exatamente com o raio contínuo da curva circular central. É a tradução mais pura da fluidez geométrica. E pessoal, a gente nunca pode esquecer que a matemática de projetos tem que trabalhar a favor do comportamento humano, certo? O critério normativo exige que essa espiral dure pelo menos uns 2 a 3 segundos de tempo de viagem, considerando a velocidade do projeto. Esse tempo não está aí à toa, é essencial para a psicologia da direção. O motorista que toma um susto com uma mudança brusca de trajeto tende a entrar em pânico e dá aquela puxada instintiva no volante, aquele esterçamento excessivo que a gente chama de overcorrection, o que causa acidentes horríveis. Esses 2 a 3 segundinhos de espiral dão ao cérebro humano o tempo exato para processar que a curva está chegando e girar o volante com toda a naturalidade. Bora para a etapa 4, o cálculo de superelevação. Chegou a hora de ver como a gente fisicamente inclina a estrada ao longo dessa tal transição enclotoide. Vamos detalhar passo a passo como a gente constrói essa torção no pavimento lá na obra sem criar degraus perigosos. Na fase 1, temos aquele abaulamento normal. A pista parece um telhado de 2 águas, com um caimento de menos 2% para cada lado a partir do eixo central, que serve só para escoar a água da chuva rápido. Na fase 2, a gente entra na espiral e começa a girar só a faixa externa, subindo a borda até ela zerar, ou seja, fica totalmente plana horizontalmente. Na fase 3, continuamos girando essa mesma faixa até ela empatar com os menos 2% da faixa interna. Nesse exato momento, a pista inteira vira um único plano inclinado reto. Na fase 4, a gente pega essa pista inteira e gira tudo junto em torno do eixo central, subindo a inclinação até bater na superelevação total do projeto, digamos os nossos 5 ou 6%. E finalmente na fase 5, a gente atinge a seção superelevada plena, que vai se manter constante por toda a curva circular. A etapa 5 trata de superlargura e rastreamento. Até porque a inclinação transversal não é, nem de longe, o único desafio espacial numa estrada sinuosa. É aqui que a gente precisa lidar com um fenômeno muito interessante chamado rastreamento, ou off-tracking. Imaginem uma carreta articulada de uns 14 metros entrando numa curva bem fechada. O formato desse chassi longo faz a parte de trás ter uma trajetória completamente diferente da cabine. O eixo da frente segue bonitinho o raio que a gente projetou, mas o eixo de trás, que é rígido, pega um atalho por dentro da curva, sendo arrastado. Na vida real, isso significa que o veículo ocupa muito mais espaço lateral durante a manobra. A largura varrida aumenta demais e a traseira invade perigosamente o lado de dentro do asfalto. É justamente por isso que a gente tem que alargar a pista ativamente em trechos curvos. Para calcular na ponta do lápis quanto de asfalto extra a gente precisa, ou seja, a nossa super largura, usamos uma fórmula bem elegante. O S é essa largura total extra que estamos procurando. A gente multiplica o N, que é o número de faixas de rolamento, pelo D minúsculo ao quadrado, que é a distância entre os eixos da nossa carreta de projeto. Aí divide tudo isso por 2 vezes o raio da curva, o nosso R. E para fechar, a gente soma o Z, que é um fator empírico de correção para a velocidade, que serve para compensar aquela dificuldade psicológica do motorista de manter o carro na faixa em alta velocidade. Todo esse alargamento vai sendo introduzido gradualmente lá no bordo interno da pista, ao longo de toda a nossa clotoide. E para fechar a etapa 6, integração num projeto real. O teste de fogo para nossa equipe de topógrafos e engenheiros é juntar todas essas fórmulas numa coisa só. Olha só como essas peças do nosso quebra-cabeça de infraestrutura se encaixam perfeitamente aqui. Digamos que a gente tem uma via de 100 km por hora, com um raio de curva de 450 metros e um parâmetro de espiral de 160 metros. Jogando nas fórmulas, a gente descobre uma superelevação de 5,5%. E isso é excelente. É uma inclinação forte o bastante para segurar um carro leve a 100 km por hora, mas com uma folga enorme abaixo daquele nosso limite crítico de 8%, garantindo que nenhum caminhão pesado escorrega no dia de chuva. A gente também encontra um comprimento de espiral de 56,89 metros. Essa extensão garante os 3 segundos de conforto psicológico que o motorista precisa e de quebra dá muito espaço para a gente desenvolver suavemente aquelas 5 fases de rotação da pista que a gente acabou de ver. E tem mais, esse espaço todo permite diluir os nossos 60 centímetros adicionais de super largura sem assustar quem está dirigindo. Para a gente encerrar o nosso guia de estudo de hoje, eu queria deixar um lembrete muito sério sobre o tamanho da responsabilidade que a gente carrega nas nossas pranchetas e softwares. A geometria e os cálculos viários nunca são só números frios no papel. Eles são os trilhos invisíveis que mantêm as famílias e as cargas seguras todo santo dia. Mas eu deixo aqui também uma reflexão para vocês, nossa equipe de futuros projetistas. Grande parte dessas normas, das constantes de atrito e dos limites que a gente estudou hoje, foi criada com base no tempo de reação de um ser humano
humano com as mãos no volante. Quando os carros totalmente autônomos começarem a dominar nossas rodovias de forma implacável com seus sensores de precisão milimétrica, será que a gente vai ter que reescrever toda essa matemática secular? Pensem bem nisso. Por enquanto, dominem as normas, respeitem a matemática e projetem estradas com excelência absoluta. A gente se vê no próximo guia.